a missão cristã e uma breve introdução mesmo. Nem ousei colocar aqui introdução, mas introdução é um termo muito forte para um tema muito profundo que certamente nós precisaríamos aí de muitos meses para dar essa introdução a respeito desse tema. Mas nós vamos falar aqui brevemente sobre a missão cristã, irmãos. E eu queria começar já chamando a atenção de vocês para esse termo, a missão cristã. Eu não coloquei missões cristã e não usei outro termo, mas usei esse, a missão cristã. Obrigado, meu irmão. Nós temos uma missão, meus irmãos. Nós temos uma missão. E orando a Deus, o que o Senhor me orientou, me trouxe para falar desse tema e daquilo que nós vamos colocar aqui, é pelo fato de, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, na verdade, nem anos, mas nas últimas décadas, a questão da missão está sofrendo um pouco com a sua definição. E tudo aquilo que é mal definido, nós acabamos também tendo algum prejuízo na sua execução, porque foi mal definido. Então, a minha ideia aqui, brevemente, é passar um pouquinho, e peço desculpa aos irmãos por não aprofundar, não seria possível no nosso tempo aqui, o pastor ia brigar comigo se eu passasse muito, mas é apenas para dar uma ideia bíblico-teológica que vai nos ajudar a compreender uma definição precisa do que a Bíblia diz sobre o que é a missão cristã. E aí, num determinado momento, depois de, com a graça de Deus, expor aos irmãos por meio de uma investigação, nós vamos fazer uma investigação aqui, algumas perguntas. Eu gosto muito de perguntas, né? Acho que é um meio interessante para nós chegarmos a uma compreensão. O Senhor Jesus lidou muito com isso, acho que é um método muito bom. Mas depois de fazer isso, eu vou apresentar para os irmãos um pouquinho desse cenário que trouxe e tem trazido, na verdade, um pouquinho de confusão nessa área de missão, que não é qualquer área. É uma área importante da igreja. A igreja, ela existe para adoração. É para isso que nós existimos, para adorar a Deus. E certamente, em segundo lugar, para cumprir com a missão que Deus nos deu. É muito gostoso o ambiente da igreja, não é verdade? A comunhão, a filadelfia, né, na igreja, os eventos, mas a igreja não existe exatamente para isso. Essas coisas existem na igreja, mas a igreja ela tem uma existência doxológica. Ela tem uma existência de adoração. E para que essa adoração cumpra com a sua missão, a essência da igreja é uma essência missionária. E nós vamos entender um pouquinho dessa definição da missão cristã. Bom, então, por que a missão cristã ela é importante? E eu gosto muito, eu vou usar uma frase que me impactou muito quando eu ouvi a primeira vez, que é a frase desse nosso irmão, pastor Dave Livingstone, missionário no continente africano. Ele foi certamente, não o primeiro, mas ele a chegar no continente africano, não foi o primeiro europeu a chegar lá, mas ele certamente foi o primeiro de desbravadores, exploradores, o primeiro a explorar o interior do continente africano foi um missionário, foi o pastor Dave Livingstone, que recebeu o chamado para sua missão numa igreja presbiteriana na Escócia, quando estava sendo falado a respeito de quem iria para o campo missionário na China, naquela época, 1800, e o Dave Livingstone era um jovem naquela época. Ele atendeu o chamado e falou: puxa, o Senhor tem me chamado para alcançar os povos em outras terras, mas acabou que ele foi ser o explorador do interior da África. E esse homem, meus irmãos, ele pregou o Evangelho para
muitos africanos. Ele morreu no campo. Ele não quis voltar. Ficou doente, pegou malária inúmeras vezes. E numa última, ele já não tinha forças, ofereceram ajuda, mas ele falou, não, eu vou morrer com o meu povo aqui. Eu vou morrer onde o Senhor Jesus me plantou. E ele disse essa frase. Ele disse o seguinte, Deus tem apenas um único filho e fez dele um missionário. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz, Ele é o Sol da Justiça, Ele é o Deus governador, a quem toda a criação é convocada para louvá-lo, mas o Pai fez dele um missionário e enviou o seu Filho para uma missão. E aí, então, nós temos que fazer uma outra pergunta, do que se trata essa missão cristã? E aqui eu tirei esse pequeno trecho do livro do John Piper, esse livro, Alegrem-se os Povos, onde ele diz o seguinte, diz algo muito interessante, profundamente teológico. Ele diz o seguinte, as missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. As missões existem porque não há adoração. Ela, sim, é fundamental. Pois Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar, os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas representam, no momento, uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta de missões, da missão. É a meta de missões porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. A meta das missões, a meta da missão é a adoração. Meus irmãos, só existe a missão porque não há adoração em todos os lugares. Jundiaí precisa da missão cristã? Eu esperava que vocês dissessem que não. Nós temos uma igreja aqui, 74 anos, pastor, correto? 74 anos plantada aqui nesse lugar, multiplicando a adoração a Deus. Essa multiplicação, obviamente, não é completa. Todas as pessoas em Jundiaí, não é isso esperado. Afinal de contas, nós sabemos que nem todos serão salvos, só os eleitos. Mas há uma igreja plantada aqui, existem pastores aqui, líderes são multiplicados aqui, adoradores são multiplicados aqui, há adoração aqui. Eu estou vendo aqui, talvez várias dezenas de irmãos aqui, cada um tendo consciência do seu compromisso diante de Deus de evangelizar outras pessoas. Há um exército aqui de pessoas que conhecem o Evangelho e que têm o dever de anunciar aí fora em Jundiaí. Jundiaí está bem servido. Jundiaí está bem servido. A missão está sendo cumprida aqui. Há adoração em Jundiaí. Agora, há adoração nos países curdos, no norte do Iraque? Ali não, em alguns lugares não, em outros quase nada. Ali é preciso missão, porque não há adoradores ali. Ok, então a missão existe onde não há adoração. Isso nós estamos caminhando, vendo aqui, né? Então vamos pensar o que a Bíblia fala sobre essa convocação dos povos, como nós vimos aqui na pregação. Então nós precisamos fazer a missão em lugares onde não há adoração, e esses lugares muitas vezes são transculturais, no norte do Iraque, no Oriente Médio, mas às vezes são urbanos também. Às vezes são urbanos, às vezes nós precisamos fazer missão na periferia aqui de Jundiaí, eu desconheço, mas estou citando aqui. Precisamos, não há uma igreja ali,
uma igreja fiel, uma igreja onde a palavra é fielmente exposta, onde Deus recebe a adoração, onde adoradores que adorarão a Deus em espírito e em verdade estão sendo multiplicados. Talvez nós precisamos fazer uma missão aqui. Então, ela nem sempre é transcultural, mas ela muitas vezes é transcultural também. Então, se trata de nós convocarmos outras pessoas a adorarem a Deus. Como essa convocação é feita? Essa convocação é feita através de uma mensagem, porque você só pode adorar aquilo que você conhece. Qual o propósito? Alguém, certa vez, já disse que nós temos que tomar muito cuidado. Podemos fazê-lo, mas temos que tomar muito cuidado ao convidar as pessoas indiscriminadamente para vir na igreja ao domingo. Afinal de contas, o domingo é a reunião dos santos para a adoração ao Deus que eles conhecem. O que uma pessoa que não conhece a Deus em nenhum aspecto virá fazer aqui no domingo? É claro, nós podemos, convidar as pessoas, mas que nós façamos juntamente um trabalho de evangelização prévio, ou no mesmo momento, para que aquilo se dê numa verdade para a pessoa. Nós não podemos terceirizar para a igreja, para os domingos, a nossa função de evangelismo, porque as pessoas precisam conhecer a Deus. Isso começa a dar um contorno do que é missão. A missão, ela não está desassociada, ela não pode ser desassociada da pregação do Evangelho, do anúncio de quem Jesus é, conforme Ele nos ensinou. Falar sobre que Deus é santo, Ele é o Criador, nós pecamos, somos pecadores, somos filhos da ira, precisamos nos arrepender, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, nos justificou, nos deu novamente um caminho de paz com Deus, e de que se nós aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, seremos salvos, teremos comunhão com Deus e podemos adorá-lo verdadeiramente. Meus irmãos, nós não podemos abrir mão desse aspecto da missão cristã. A missão cristã, ela não se dá com ação social. Mas nós vamos chegar lá. Então, o que a Bíblia fala a respeito dessa convocação? Então, será que essa ideia a respeito de nós devemos convocar as pessoas a adorar a Deus em todos os lugares, essa é uma ideia bíblica ou é uma mania de grandeza nossa? É uma ideia bíblica. Então, nós temos no Salmo 148, como nós acabamos de ver, toda a terra é convocada. No Salmo 97, diz que a terra inteira deve se alegrar na presença do Senhor. No Salmo 67, louvem-te os povos, ó Deus, louvem todos os povos. Salmo 33, temam o Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. E eu fiz questão de colocar aqui essas referências dos salmos, porque nós falamos dos salmos na exposição bíblica hoje, mas irmãos, a Bíblia inteira fala a respeito de que todo mundo deve adorar a Deus, porque o nosso Deus não é um Deus entre outros deuses. Nós não adoramos um Deus territorialista, o Deus do Ocidente, o Oriente tem outro. Nós adoramos a um único e verdadeiro Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus, irmãos. Você não precisa se constranger a isso. Não vá ferir outras pessoas. Tenha sabedoria, mas não se constranja. A verdade é que o nosso Deus é o único Deus. E esse Deus precisa ser anunciado. Esse outro Deus as pessoas precisam conhecê-lo para que sejam salvas e se tornem adoradoras. Esse é o caráter da missão cristã. Por isso Deus fez o seu Filho um missionário. Deus não fez de Jesus um missionário para que ele viesse aqui multiplicar pães. Jesus não veio aqui para curar as pessoas das suas mazelas físicas, sociais. Jesus não veio aqui para isso, irmãos. Contudo, em conversas, nós temos visto as pessoas usando esse Jesus. Jesus veio aqui curar o mundo e tal. Não.
Jesus veio aqui salvar o seu povo, ele veio aqui cumprir com uma missão que ele combinou com o Pai. E qualquer coisa no seu ministério, quando ele estava aqui, que ele iniciou os 30 anos, qualquer coisa que sugeriria ele a tomar uma rota diferente dessa missão que ele veio falar, que ele ouviu do Pai e veio falar, como um missionário enviado pelo Pai, o Senhor Jesus automaticamente saía daquela situação. Então, quando o povo quis gritá-lo, fazê-lo rei, a Bíblia fala que o Senhor Jesus saía. Quando mesmo uma pessoa veio querer fazer do Senhor Jesus um juiz de uma causa social, o Senhor Jesus questiona ele: mas quem me fez juiz da tua causa? Nem sempre o Senhor Jesus não curou a pobreza do seu tempo. Será que ele falhou? Não, ele não falhou, porque ele é Deus, Deus não falha. Não era o propósito dele. A sua obra missionária, ele cumpriu de forma perfeita. Veio, anunciou o reino dos céus, anunciou o evangelho, a salvação no seu nome e plantou a sua igreja, cuja fundação eram os apóstolos. Então, esse é o contorno da missão cristã. Apocalipse capítulo 7, como citei aqui na pregação, fala a respeito dessa grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso, como eu falei também, vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. Nós estaremos lá. E estaremos vendo tudo isso. Mas isso é lá na frente. O Apocalipse já revelou para todos nós. O momento agora é um momento da missão. É um momento de fazer o alcance de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. O texto não diz que todos os habitantes de todas as nações estarão lá. Não é isso. Mas certamente haverá pelo menos um representante de cada nação que já existiu na terra, de cada língua, de cada tribo, de cada povo que já teve nessa terra, estará lá. Porque Deus tem o seu povo de todos esses lugares. Atualmente, meus irmãos, na nossa geração, existem mais de 7.000 povos não alcançados. 7.000. 7.000. Você sabia que fizeram uma pesquisa e descobriram que os cristãos, eles investem mais para tomar café fora de casa, uma média de R$30, do que investem em missões transculturais? Não chega a R$1, 30 centavos a média de investimento. Você sabia que hoje, no mundo, 97% dos campos onde há povos não alcançados é coberto por só 3% da força missionária? E que 97% da força missionária está onde Cristo já é conhecido? Bom, vamos seguir. Nós estamos agora no momento de Mateus 28, 18 a 20. Nós estamos aqui, este é o texto magno sobre a missão cristã. A definição, ainda que existam, infelizmente, na nossa época, autores cristãos com o título de missiólogos, missionários e tal, que afirmem categoricamente que não é possível definir missão, ou que missão é tudo. Não é isso o que a Bíblia nos mostra. O que a Bíblia nos mostra é Mateus 28, 18, 20. E Mateus 28, 18, de 18 a 20, ele está num momento da Bíblia em que já há toda uma construção que vem da antiga aliança, que Deus mostrou mesmo no início da criação de todas as coisas, porque lá no Éden, Deus já havia comissionado Adão a ser um missionário. Adão deveria expandir a glória de Deus, do jardim da realeza, para toda a criação. Era o que Adão deveria ter feito. Não fez. E aí, então, o último Adão, Jesus, vem
para restaurar, para cumprir com o pacto de obras que Adão não foi capaz de cumprir, para nos dar um novo pacto agora da graça, numa nova aliança no seu sangue, e nos capacitar novamente a cumprir Mateus 28, 18 a 20. E eu selecionei aqui só o versículo 19, onde o Senhor Jesus diz, ele já havia dito, agora toda a autoridade me foi dada. Eu conquistei todas as coisas, agora eu concedo poder a vocês, eu garanto a missão. E ele diz no versículo 19, vão e façam discípulos de todas as nações. É claro, há uma discussão aqui sobre se é uma ordem, se são duas. Irmãos, particularmente eu acredito, são duas ordens aqui. O verbo ide é um particípio. Então, por isso as pessoas dizem que ele não tem a força imperativa e que essa força imperativa está em fazer discípulos. De fato, isso é verdade. Mas muitos gramáticos do Novo Testamento, do grego koiné do Novo Testamento, concordam de que o peso imperativo de fazei, ele é emprestado ao ide porque estão na mesma estrutura. Então o Senhor Jesus está dizendo, vão e façam discípulos. Então são duas coisas que nós precisamos fazer. Vocês precisam ir, e naquele momento foi muito significativo, não é? Porque o Senhor Deus, ele precisou mandar uma perseguição em Jerusalém para espalhar as pessoas. As pessoas estavam ali vivendo aquela coisa em Jerusalém, as pessoas vendiam suas coisas, ninguém passava necessidade, a igreja crescia e se multiplicava ali, mas não saía de Jerusalém. Até que chega a primeira perseguição e o povo se espalha. E aí, ide foi cumprido e os discípulos continuaram sendo feitos. Então, Mateus 28, 18 a 20 é preciso. E ele confirma toda uma teologia que já foi estabelecida no Antigo Testamento. Deus enviou o seu filho, Deus enviou Adão, Deus enviou Abraão, Deus enviou Moisés, Deus enviou os profetas, sempre para cumprir uma missão em seu nome. E essa missão costumeiramente tinha a ver com a palavra pregada. Bom, vamos seguir aqui na nossa investigação. O fato é que essa adoração, ela foi prejudicada. E aí, qual o resultado disso, da queda, né, dessa convocação à adoração? Olha, o conhecimento pleno e puro de Deus não é mais natural. O homem perdeu esse conhecimento. Naquele momento ali, o homem perdeu a comunhão com Deus e ninguém que nasce, que não conhece Jesus, tem esse conhecimento, esse relacionamento com Deus. Outra coisa que aconteceu é que a lei escrita no coração não leva mais o homem a servir e a adorar a Deus. Então, essa é uma das causas que vão nos mostrando, teologicamente, que o formato da missão cristã tem a ver com recuperar a consciência, o conhecimento da imagem perdida. Na verdade, não é correto dizer que a imagem foi perdida. A imagem não é perdida. A queda não eliminou a imagem de Deus do ser humano. Ela foi distorcida, mas ela está lá. E essa é a esperança da missão. As pessoas conhecem a Deus, a imagem está lá, e o Evangelho, somente o Evangelho, não a ação social, não o seu carinho, não o seu testemunho, só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só o Evangelho é a chave restauradora para religar novamente a lei escrita de Deus no coração do homem e torná-lo um adorador novamente. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. O pacto de obras tornou-se inútil, né? É sempre muito bom lembrar. Todo ser humano está numa relação pactual com Deus, irmãos. Todo ser humano está numa relação pactual com Deus. O que importa saber é se você está numa relação pelo pacto da graça ou pelo pacto de obras. Pelo pacto de obras, que se tornou inútil, você sabe, é impossível. Só Jesus conseguiu. Só Jesus conseguiu perfeitamente cumprir e entregar perfeitamente a obra ao Pai. Ninguém mais consegue. As pessoas serão julgadas por não conseguirem. Mas pelo pacto da graça, nós somos justificados
pelo Senhor Deus, a sua justiça é atribuída a nós. Então, é o que basta saber, e é o que nos motiva a tirar as pessoas dessa condição de autocondenação. A Bíblia fala, todo aquele que não crer, todo aquele que crer no Senhor Jesus e for batizado, será salvo. Todo aquele que não crer, já está condenado. É isso que é o ensino bíblico. E é preciso uma ação unilateral de Deus em direção ao homem para resgatá-lo. A nossa confissão de fé, no capítulo 7, no parágrafo 3, fala, isso daqui é muito interessante para ajudar na nossa investigação. Diz o seguinte: tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé, para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Meus irmãos, então como é que isso acontece? Por meio de uma mensagem, que é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. O que acontece em termos práticos é que nós não temos Jesus aqui. Ele está lá e de lá ele voltará, mais uma vez, para nos buscar. Mas ele não está aqui e fala, olha, esse é Jesus, quero te apresentar. Não, nós fazemos isso, a introdução, a apresentação de Jesus, por meio de uma mensagem, que nós sabemos qual é, o Evangelho. Isso tem que ficar absolutamente claro, meus irmãos. Nós não cumprimos a missão quando nós oferecemos um prato de comida a uma pessoa que está com fome. Nós devemos fazer isso. A caridade é um aspecto do nosso testemunho cristão. Nós devemos fazer isso. E não quero desanimar ou desencorajar as pessoas que têm esse dom da misericórdia de fazê-lo porque, não estou fazendo algo relevante. Está sim. Mas é importante nós definirmos as coisas, porque se nós também acharmos que fazer a obra social é missão teologicamente posta, como nós estamos investigando aqui, nós estamos enganados. E, aliás, já existe o fruto disso, porque o fruto disso é que muitas pessoas investem em obras sociais e as pessoas estão enchendo sua barriga, tomando banho, catando o piolho da cabeça das pessoas e não está gerando novos adoradores. Porque as pessoas não estão conhecendo a verdade, não conhecem Jesus. As pessoas estão recebendo um carinho humano necessário, a igreja pode fazer isso, deve fazer isso, mas isso não é a missão. A missão, isso acontece inclusive em campos transculturais, daí a importância dos irmãos da igreja, do conselho missionário, serem diligentes. Chegou aqui uma proposta aqui, diligentes, deixa eu ver se isso está dentro das marcas, se o que está sendo feito transculturalmente ou aqui e tal, está sendo pregado, as pessoas sabem quem é Jesus, ou está distribuindo cesta básica, as pessoas estão se reunindo, a pessoa está fazendo pão, está sendo carpinteiro. Lembram dos dados que eu falei há pouco? Meus irmãos, é o dinheiro do Senhor, é a missão do Senhor, não é nossa. Nós fazemos para que Ele seja adorado e não para que nós tenhamos, as pessoas gostem da gente. Esse livro, muito interessante, o pastor Joel Bick, o Mark Jones, ele tem uma citação citando um pregador puritano, que é o Peter Buckley, e ele fala uma coisa maravilhosa. Ele diz que a possibilidade do resgate da imagem de Deus nasceu de uma aliança firmada primeiro entre o Pai e o Filho, na eternidade. Não é o plano B de Deus. Quando o Senhor Deus permitiu a queda, ordenou a queda, já estava ordenada a missão. E a missão era essa. O Pai envia o Filho. E não foi o puritano aqui que inventou isso, tirou da cabeça dele. Ele está totalmente apoiado em Apocalipse 13:8, que diz que o Cordeiro foi imolado na eternidade. O Cordeiro foi imolado na eternidade, a missão foi planejada na eternidade, e ela foi planejada nesses termos, que as pessoas conheceriam ao seu Salvador, ao seu Criador, por meio da mensagem, e não por outra ação. As outras ações podem nos ajudar
a abrir as portas para pregar a mensagem, mas as outras coisas não são a mensagem. Vamos seguir. Então, a missão no Antigo Testamento, como eu já havia falado, vou passar rapidamente por aqui, nós temos várias vezes isso. O envio do Salvador, Gênesis 3,15, em teologia nós chamamos isso de proto-evangelho. É a primeira vez que o Salvador é prometido. O Senhor Deus promete, a semente da mulher virá, esmagará a cabeça da serpente. Nós chamamos isso de proto-evangelho, mas ali já há o envio e uma tarefa que esse enviado cumprirá. Deus enviou Abraão, Gênesis 12, 1, 3, é uma passagem importantíssima para a teologia bíblica de missões, porque Deus envia Abraão para que ele, como um enviado, se tornasse bênção para todas as famílias da terra. E ele, a partir dele, nasce, o Senhor Deus cria a nação de Israel, que no Antigo Testamento tinha a função de ser luz para as nações. E, evidentemente, nós conhecemos muito a história e sabemos que Israel falhou várias vezes, mas Deus não deixou de cumprir com o seu propósito missionário. Nesse livro aqui, o teólogo Walter Kaiser Jr., ele diz uma coisa maravilhosa a respeito da nação de Israel como enviada. Naquele exílio, foi enviada para o exílio, para a Babilônia, lembram? E ali, que era uma derrota total para a nação, porque eles não haviam cumprido com quase nada do que Deus havia estabelecido, especificamente, por exemplo, com a lei do jubileu, escarneceram a Deus, se tornaram uma nação muitas vezes mais ímpia do que os ímpios que viviam em torno deles, mas Deus vai lá, pune eles, faz o castigo, e nesse castigo Deus cumpre com o seu propósito, que ele havia dado ao enviar Abraão, para abençoar todas as famílias da terra. E o teólogo Walter Kaiser, ele cunha dessa forma, ele diz: finalmente, Yahvé deve enviar seu povo para o exílio para que eles ajam de acordo com o seu desejo, de que a nação de Israel seja seu agente pelo qual ela possa abençoar todas as famílias da terra. Primeiro houve o exílio assírio das 10 tribos do norte de Israel em 721, e depois o exílio babilônico de Judá em 586. Por meio dessas diásporas ou espalhamentos, a palavra de Deus acabaria sendo disseminada por grandes partes do mundo daqueles dias, e aconteceu, meus irmãos. E querem ver uma analogia com o Novo Testamento? Os sábios que vão seguindo as estrelas para prestarem adoração ao rei que havia nascido, vieram da Pérsia. Como sabiam? Muito provavelmente, resquícios desse tempo de vivência de Israel na Babilônia. Copiou-se manuscritos, ficou aquele conhecimento ali, e séculos depois, aqueles sábios ali falam: não, a profecia vai se cumprir. E eles vêm seguindo e chegam lá. Deus havia cumprido com o seu propósito missionário, ao enviar Abraão, ao enviar Israel a anunciar a sua palavra. Então, a missão no Novo Testamento, ela já está dentro desse forme que nós estamos falando, ela está uma visão totalmente amadurecida. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 12, versículo 49, fala exatamente sobre isso. O Pai me enviou a pregar. O Pai não me enviou a fazer outra coisa. O Pai me enviou a pregar. É claro, meus irmãos, os milagres de Jesus, a multiplicação, as curas, tudo aquilo não teve um propósito diretamente social, institucional, municipal. Eram tudo cumprimento do Antigo Testamento que falava e apontavam para Cristo, que autorizavam Cristo e falavam: eu sou Cristo. Jesus não fez aquilo para curar a pobreza daquele lugar. É claro que isso aconteceu. É claro que esse benefício foi um benefício secundário, terciário, para aquele momento local. Mas, primariamente, diretamente, o Senhor Jesus realizou seus milagres para mostrar quem Ele era, o Salvador, prometido no Antigo Testamento, e que agora a palavra de Deus estava se cumprindo. Aliás, nós temos um entendimento de que somente os ímpios precisam de sinais portentosos, porque os crentes creem.
E às vezes nós vemos os crentes pedindo muitos sinais, né? Os sinais no Novo Testamento foi dado para os ímpios, para que eles, por aquele ato maravilhoso de Deus, pudessem verificar com as escrituras do Antigo Testamento, e falou, olha, ele é o Cristo mesmo, porque foi dito que ele faria isso. Mas os crentes, nós cremos pela fé, pelas coisas que não vemos, pelas coisas que esperamos. E aí Jesus envia a sua igreja em Mateus 28, 18 a 20, né? Como está escrito, Jesus aproximando-lhe falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, fazendo, batizando-os, pregando. Então, nós temos que ir, nós temos que pregar e ensinar, e temos que fazer os sacramentos, batizando-os. Nós só conseguimos fazer isso numa igreja. Então, nós temos que ir, pregar e ensinar e plantar igreja para que haja multiplicação de adoradores naquele lugar. Para que a missão naquele lugar não dependa de mim, mas ela ganhe um ritmo natural. Líderes sejam formados e a adoração se multiplique ali. Eu não sou necessário. O missionário não é necessário. A mensagem é, Jesus é. E o missionário é só um agente que vai até os confins da terra pregar, ensinar, plantar, para que aconteça e a adoração se multiplique. Portanto, a missão cristã se constitui em uma igreja enviar missionários capacitados para pregar fielmente o Evangelho, formar novos discípulos e plantar novas igrejas para multiplicar adoradores. Irmãos, é simples. Não era para ser simples assim? Não está certinho, de acordo com as Escrituras? Mas aí nós precisamos falar sobre o que não é a missão cristã. Eu já fiz alguns comentários aqui, mas eu quero trazer alguns insights aqui, se os irmãos se interessarem. Existe um artigo muito excelente desse estudioso de missões, do Keith Ferdinando, que é a Mission, a Problem of Definition, que é a missão, um problema de definição, onde ele fala que o conceito de missão está sofrendo uma degeneração de significado na sua essência bíblica. E aí, como eu disse para os irmãos, e aqui trago uma outra citação desse livro, os autores aqui concordam de que missão biblicamente é enviar, pregar, ensinar, plantar igreja, mas eles trazem um recorte que representa um pensamento dos evangélicos, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, talvez principalmente no Brasil. Ele diz o seguinte: costumava acontecer que a palavra missão se referia muito restritamente a cristãos enviados a outras culturas, a fim de converter os não cristãos e plantar igrejas. Costumava acontecer? O que mudou? Agora, porém, missão é entendido muito mais amplamente. Administração do ambiente é missão. Pergunta, irmãos, como é que salvar uma árvore fará as pessoas se arrependerem de seus pecados e confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Como é que resgatar animais será isso? E deixe-me falar uma coisa, tenho nada contra as árvores e os animais. Na verdade, eu e a minha esposa, nós amamos a natureza. Nossa, quem nos conhece aqui, o William e a Mirella sabem. Nós amamos cachorro, ixi, a gente ama demais. Mas eu tenho que ser consciente com a instrução bíblica. E salvar a floresta e os animais não é missão. Não é missão, irmãos. Missão é pregar o Evangelho. E aí diz a citação de administração do ambiente é missão, renovação da comunidade é missão, abençoar a vizinhança é missão, missão aqui, missão é lá, missão é em todo lugar. Todos somos missionários. Poxa, que bonito. Não é verdade? Uma coisa que une as pessoas, bonito, mas não é bíblico. Porque missão não é tudo. Todos não são missionários. Todo cristão deve evangelizar. Todo cristão, mas isso é uma questão de testemunho.
Testemunho é uma coisa, missão é outra. Testemunho todos devem fazer, todos devem exercer boa mordomia com a criação de Deus. Quando você protege uma árvore, você protege, não é uma árvore do governo, do município ou do quintal do seu vizinho. A árvore é de Deus. Deus é o criador da árvore. Nós somos cristãos, filhos de Deus, e cuidamos da árvore. Os nossos cachorrinhos, gatos, animais, igual a mesma coisa, mas isso é testemunho cristão, irmãos. Testemunho é uma coisa, missão é especificamente outra. Logo, missão não pode ser tudo o que a igreja faz, porque também não é tudo o que Deus faz. Então, existe, muitos proponentes de uma linha, de uma vertente chamada Missio Dei, que é a missão de Deus, e aí diz que tudo que Deus faz é missão, e nós estamos engajados com Deus, portanto, tudo que nós fazemos é missão também. Então, irmãos, profundo respeito pelos irmãos, são crentes, são irmãos, mas eu discordo completamente disso, e não discordo por nenhuma motivação pessoal, mas por minha consciência estar cativa à Escritura, à boa teologia reformada. Não é possível. Não é tudo missão, tudo que Deus faz não é missão. Quando Deus foi lá pegar o machado lá do servo que tinha caído lá, aquilo não era missão. Quando Deus colocou uma coluna de nuvem à noite, de dia, e uma coluna de fogo à noite, aquilo não era missão, era providência. A providência é uma coisa, missão é outra. Então, também nós, e aí um missionário chamado Stephen Neill falou muito bem, quando tudo é missão, nada é missão. Esse é o problema que nós temos incorrido hoje, meus irmãos. Tudo se tornou missão e, ao mesmo tempo, nada é missão. E qual é o resultado disso? Eu já falei aqui alguns dados para os irmãos. 97% das pessoas estão onde Cristo já é anunciado, 3% da força não querem ir para onde Cristo não é conhecido. As pessoas estão fazendo, as igrejas estão botando dinheiro em obras sociais e as pessoas não estão sendo convertidas, não está havendo reconhecimento de pecado, as pessoas não estão desejando a santidade, as pessoas não estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Não está tendo multiplicação de adoração. Está tendo civilidade, joia. Está tendo bom testemunho, façamos. Mas não é missão. Então, eu queria rapidamente aqui, finalizando, agora que já fizemos uma investigação teológica a respeito dos moldes do que é a missão cristã, eu queria colocar aqui alguns pontos, aspectos, para que depois os irmãos também, se tiverem curiosidade, confiram vocês mesmos, de posse do que é o conhecimento teológico saudável a respeito de missão e sobre aquilo que é proposto. Então, algumas coisas referentes à Missio Dei. Ela nasceu na conferência de Edimburgo, em 1952, uma segunda parte que teve, foi interrompida pela guerra, e aí ela foi cunhada ali, O Karl Barth era um teólogo que ajudou isso a acontecer. Ela surgiu muito por um contexto social que estava muito presente na época, O modelo missional ocidental, naquele momento, estava falido por causa da guerra. Então, o Ocidente entra numa guerra, havia uma questão de uma culpa que a igreja assumiu, porque o Ocidente cristão fez colônias em outros lugares, e aquilo se misturou com cultura, se misturou com religião, e as pessoas começaram, e houve, de fato, práticas abusivas religiosas, que sempre chegavam com um aspecto religioso. Houve isso, mas isso não tem que anular o que é a missão cristã. O que foi feito de forma errada, nós reconhecemos e não fazemos mais. Mas a missão cristã continua sendo ir em algum lugar e anunciar Deus onde Ele não é conhecido, para que adoradores tenham ali. Então, essas coisas aconteceu. Algo que é marcante dessa conferência, que começa ali no começo do século XX, é que tem uma presença liberal muito forte. Vocês sabem, a teologia liberal, ela nasce, se fortalece no século XIX. No século XX, é a moda. Muitas igrejas aderem à questão da alta crítica, da teologia liberal, e as conferências são feitas, e as pessoas que fazem parte dessas conferências têm essa linha teológica. Muita coisa é dita. Por exemplo, a Bíblia não é um depósito de verdades. Nós temos, por exemplo, David Bosch é um cara que vai dizer que não é possível
você definir missão. Poxa, nós vimos aqui brevemente que é possível sim definir missão. O entendimento geral é que pregar o Evangelho não é a única coisa, nem a mais importante que a igreja deve fazer. Meus irmãos, isso está cunhado em literatura, que vocês têm acesso, isso está dito por aí daquela forma bonitinha que eu acabei de dizer. Todos somos missionários, nós temos que fazer a missão de Deus. E a Missio Dei também eliminou a diferença entre graça comum e graça especial. Sabe por que isso é perigoso? Porque eu vou dizer uma coisa para você: só um crente pode pregar o Evangelho. Só um crente verdadeiramente nascido de novo pode pregar o Evangelho. Um ímpio não pode, porque ele não conhece, ele não tem o Espírito Santo. Como ele pode pregar? Não, mas dando um prato de comida. Não pode. Porque dar um prato de comida, fazer uma ação social, qualquer um faz, irmãos. Qualquer ateu que é um bom cidadão faz. Qualquer pessoa que não acredita em Deus, que tem outras ideologias, comportamentos diferentes, que são pecaminosos, né? Qualquer pessoa pode fazer uma boa ação, pode ser um bom cidadão, mas ele não pode pregar o Evangelho, só o crente. Só nós podemos fazer isso. A Missio Dei eliminou a diferença entre graça comum e a graça especial. A missão pode ser desde distribuir comida para os pobres até dar aula de educação financeira. Não pode, porque, de novo, qualquer um pode fazer isso. Nós, como igreja, devemos fazer isso? Podemos fazer? Sim, podemos e devemos, desde que saibamos que isso é testemunho, não é missão. Porque missão compreende em anunciar Cristo. Podemos usar ações sociais e educação financeira como um meio para pregar Jesus Cristo? Devemos, isso é estratégia missionária, tudo bem, nós devemos, mas não podemos ficar só aí. E às vezes nós temos visto as pessoas ficarem só nisso. Às vezes a pessoa vai para um país e fala assim: eu vou lá, vou abrir uma, sei lá, vou dar qualquer exemplo, tá, irmãos? Não estou me referindo a ninguém aqui, porque eu não conheço, por isso que eu vou citar qualquer um. Vou abrir uma padaria em tal lugar. Ok. Aí, vai fazer pão até quando? Vai pregar quando? Porque abrir alguma coisa em algum lugar dá muito trabalho, né? Você empreendedor, quem é empreendedor aqui, em outro país ainda, em que momento vai pregar o Evangelho, vai sair na rua, vai, entendeu? Vai viver, como é? Tudo isso precisa cair no nosso escrutínio, irmãos. Nós precisamos ter isso sedimentado na nossa cabeça. Quem está falando isso para vocês é alguém que, com a graça de Deus, vai para o campo missionário. E eu gostaria que os irmãos, a igreja, tivesse esse zelo teológico para me colocar sob escrutínio. Saber, o irmão vai fazer a missão de verdade ou vai... Como é que é? Consequências do movimento missional é que houve um desprezo pelos confins da terra, como eu falei para os irmãos, há muita ação local, mas houve... Meus irmãos, nem 5% dos crentes no Brasil, nós somos quase 90 milhões, nem 5% dessa massa toda quer ir para os campos transculturais. E como eu disse, 7 mil povos ainda precisam, 3%. Então, assim, houve um desprezo, porque as pessoas se acomodaram de que, poxa, eu posso fazer aqui, posso... Então, essa é uma consequência. Outra coisa é o profundo enfraquecimento da pregação do Evangelho, porque se eu posso fazer uma sopa para dar, eu não vou me empenhar teologicamente. E convenhamos aqui, o estudo teológico é algo que todos aqui devem fazer, todos. Todos. A palavra não foi dada para pastores, a palavra foi dada para o povo de Deus. Vocês são um povo de Deus. Então, precisam fazer. Né? Às vezes a gente coloca a nossa força só naquelas práticas sociais, né? A primazia da ação e do empenho social em relação ao evangelismo, a redução do envio missionário para os campos transculturais e uma profunda perda de qualidade missionária nos campos transculturais, porque isso já está acontecendo. Muitos campos não frutificam porque não há palavra. Há ação, há a escola de futebol, a padaria, a marcenaria, há tudo, mas não há evangelho, não há ensino. Não há multiplicação, os campos não florescem. Então, o conceito da missão cristã é diferente do conceito do testemunho cristã. A missão, meus irmãos, esse é o último slide. A missão cristã, ela é doxológica.
ela é uma missão para a adoração a Deus. E a adoração a Deus só é possível mediante o conhecimento de Deus. Somente isso. O conceito consiste em multiplicar os adoradores e expandir o reino até que ele volte. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, abençoe a igreja. Pastor, quando eu falei com o pastor William, ele disse, olha, irmão, vai lá, apresenta o projeto de vocês também. Eu falei, vixe, não, tá bom, pastor, obrigado. Mas eu sabia que não iria dar tempo e certamente eu iria preferir muito poder expor a palavra com o perdão já do pastor, porque sei que já passei, e dos irmãos também pela paciência, e de deixar aqui essa palavra da Escola Bíblica Dominical.